Olá! Pessoal, eu quero começar essa aula fazendo uma reflexão sobre esse número que está aí. Imagina que um telescópio aponte para o céu e comece a iluminar uma certa parte do céu e por motivos técnicos ele entregou para a gente que existem 6 elevado a 15 estrelas ali. Aí você fala, bom, legal, e daí? Não, eu que pergunto, que número é esse? Né? Você pode pensar, ué, mas você já acabou de dizer, é 6 a quinta. Sim, mas 6 a quinta significa o que em quantidade? Você entende que mesmo conhecendo o número, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que ele representa a princípio? Do que ele é a princípio? Porque não sei, simplesmente não sei. 6 a quinta é uma coisa muito grande, parabéns. Em matemática isso é péssimo, muito grande é péssimo. Tem muitas formas de ser grande. Muito grande quanto? Então a gente vai precisar fazer aqui uma olhada, uma refletida a respeito disso. Estamos falando da ordem de mil, de milhão, de bilhão. Porque o expoente que o 10 tem indica onde eu estou. Trilhão, quatrilhão. Estou falando de quanto? Então, vamos lá. Se nós olharmos para esse número que está aqui, esse que nós estudamos agora há pouco, e pensarmos, o que esse cara é se eu pensar nele como sendo 10 elevado a alguma coisa? Será que achar o valor de x que está aí não seria importante para eu conhecer melhor esse sujeito? Pois é, essa aula vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre por que nós precisamos, em muitas situações, saber melhor sobre o expoente. Não me diga quanto que você é, me diga qual é o expoente que o 10 tem que ter para te representar, que aí eu vou saber quem você é. Ou seja, para isso vamos precisar introduzir o conceito de logaritmo, e é isso que nós faremos hoje. Vamos nessa? Desafio dado, vamos seguir então. Gente, dá uma refletida sobre essas equações que estão aí. São valores de x para a gente encontrar. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? Qual é o expoente que o 2 tem que ter para dar 64? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Contou? 6. Ótimo. 6. 2 elevado a 6, certo? Dá 64. 3, vai contando agora. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Quem está aqui então? 5. Excelente. Próximo, 2, sem problema. Próximo, 3, sem problema. Aí olha e fala, pô, bacana, o que isso tem a ver? O problema é que, às vezes, isso não é tão simples. Qualquer mudança que eu faça, por exemplo, no valor que está aqui, eu começo a ter grandes problemas. Vamos dar uma olhada? Mais um momento para refletir. Você olha e fala, qual é o expoente que o 2 tem que ter para dar 60? Parece uma equação simples, né? Qual é o expoente que o 3 tem que ter para dar 200? Olha essas equações. Não é normal que você saiba responder isso. Portanto, o que nós faremos agora? A gente vai perceber como é que isso se transforma em outra coisa e a partir dessa outra coisa a gente começa a entrar no campo dos logaritmos. Tentemos ver as cores, tá? 2 elevado a x igual a 60. Observem as cores. 2 elevado a x igual a 60. 3 elevado a x igual a 200. Eu estou introduzindo um tal de log. Beleza? 7 elevado a x igual a 75. 10 elevado a x é igual a 42. Então, o que a gente consegue olhar nessa equação e concluir? Logaritmo é expoente, ou seja, falou em log, falou em estudar os expoentes, falou em log, falou em trazer aquilo que antes estava lá em cima para algo mais embaixo, para algo mais no chão, para algo a ser estudado. Maravilha. Olhou para cima e refletiu. Como é que eu leio isso? Ó, logaritmo de 128 na base 2. Ok. Como é que eu leio o outro? Logaritmo de 400 na base 3. Beleza, o que significa isso? Significa que este cara é o expoente que o 2 tem que ter para dar 128. Pode fazer aí.
Você vai descobrir. Esse cara é 7. Nesse caso eu consegui, ok, sem problema. Do mesmo jeito, como é que eu olho para esse cara? O que eu digo aqui, na verdade? Eu digo que isso é o expoente que o 3 tem que ter para dar 400. Bom, isso tomara que você não saiba. Tudo bem, eu não preciso. Você não é obrigado a saber. Agora, a definição é que é importante. Estamos definindo o logaritmo. Então vamos lá, o pessoal gosta de chamar isso aqui de regra da bundinha. 2 elevado a 7 igual a 128. 3 elevado a alguma coisa que eu não sei igual a 400. Essa é a regra da bundinha. É a regra que me dá a definição de logaritmo. É assim que se define. Vamos continuar olhando para isso. Beleza? Que lindo, que lindo. Veja as cores, veja o que a gente vai produzir aqui juntinhos, tá? Chega mais. Lembrando, quem está aqui embaixo é a base. Essa aqui é a base. A base é positiva e diferente de 1. Tá? Esse x é o próprio logaritmo. Esse cara aqui é o cara. Ele está livre, ele é qualquer número real. Tá? Não há problema, o expoente pode ser qualquer número real. A base tem restrição, ela tem que ser positiva e diferente de 1. Bom, como o A é o resultado, aliás, ele ganha o nome logaritmando. Eu vou pedir muita atenção no logaritmando, porque aqui a gente pode fazer confusões perigosas. O logaritmando, ele é sempre positivo. Não existe a possibilidade de você ter o valor de A no lugar que está. Você está percebendo que eu estou exagerando aqui nessa informação, né? Exageros à parte, olhemos com carinho para o que está aí. Vamos seguir? Temos a definição de log. Agora, vamos para as consequências disso. Eu separei aqui 3 colunas para nós avaliarmos uma por uma. Façamos isso a partir da definição que vimos agora. Ora, qual é o expoente que o 3 tem que ter para dar 1? 3 elevado a quanto vai dar 1? Cara, se o resultado é 1, não tem conversa, isso aqui é 0. Qual é? Vamos lá. Qual é o expoente que o 12 tem que ter para dar 1? Também 0. Ou seja, se o resultado é 1, se o logaritmando é 1, o logaritmo é sempre 0. Ok? Essa é uma consequência muito importante. Vamos lá. B elevado a quanto vai dar 1? 0. Então, primeira parte, tá ok. Agora, qual é o expoente que o 7 tem que ter para dar ele mesmo? Oxi, isso é 1. Lógico, se o 12 vai ser elevado a alguma coisa para dar ele mesmo, essa coisa só pode ser 1. Conclusão, toda vez que o logaritmando for igual à base, o logaritmo necessariamente é 1. Isso aqui é uma consequência famosíssima. É igual a 1, marcamos então. Na terceira, eu vou chamar a atenção dessa seguinte forma. Logaritmo no expoente base coincidente. Próximo exemplo. Logaritmo no expoente base coincidente. Esquisito isso? Só no começo. Logaritmo no expoente base coincidente. Bacana. Então, de uma forma geral, sempre que eu olhar e perceber um logaritmo no expoente e a base daqui for igual a essa base, esse cara terá o valor que é o próprio A que está aqui. Tá? Então, deixa eu abrir a imagem. Eu acho que vocês até viram uma certa razoabilidade nesse. Certo? 0. Esse cara também, é razoável que seja 1. Esse terceiro, professor, você disse que tudo bem, base coincidente, vai acabar repetindo o cara, mas eu não sei, não achei tão razoável, não senti tanta firmeza nesse último como algo que eu entenda de verdade. Então vamos dar uma olhada. Bom, certamente você não vai ter dificuldade de perceber que essa igualdade é verdadeira. Log de 32 na base 15 é igual ao log de 32 na base 15. Mas então, mais uma vez, eu vou apelar para as cores. Vejam só, na hora que você olha para essas cores, você fala, tá, onde você quer chegar? Bom, nós sabemos que aqui embaixo está a definição de log, né? Isso elevado a isso é igual a isso. Amarelo elevado a azul está dando esse bege. E daí? Vem comigo? Tenta acompanhar pensando em cores. 15 é amarelo, elevado ao azul é igual a 32.
Vamos de novo nas cores. 15, que seria esse cara aqui, elevado ao azul, elevado tem que dar o bege. Lindo! Bingo! A gente percebe que vem de uma certa obviedade. É tipo um óbvio não tão óbvio. É como se fosse trivial. Depois que você faz essa análise, fica trivial. Antes, não. Então vamos conhecer agora algumas convenções, né? O que é convenção? Convenção é assim, pronto. Basicamente, nós temos duas convenções importantes aqui. A primeira é uma convenção muito razoável. Nosso sistema é decimal, nosso sistema numérico é decimal. Então, conforme até foi feito no exemplo que iniciou a nossa aula, lembra que nós queríamos saber qual era aquela coisa na base 10, ou seja, a base 10 ela é a base mais conveniente. Portanto, dá uma olhadinha comigo nisso aqui. Quando não tem nada na base, ele nem precisa colocar algo na base. Quando não tem nada na base, na verdade a base é 10. Tudo bem? Porque 10 elevado a alguma coisa ser 12, me parece algo muito razoável. 10 é muito bacana. Essa convenção é bem tranquila, tá vendo? Ó, não tem nada é 10. Não tem nada é 10. Inclusive, a gente dispensa isso aqui, tá? Então, dispensando, quando não tem nada na base, a base é 10. Não é que não tem nada, nós optamos pelo 10 como um cara muito conveniente. Outra convenção é o chamado logaritmo natural, que é a base sendo a constante de Euler. Constante de Euler, tá? A constante de Euler, como a gente sabe, é aproximadamente 2,718. É um número irracional, né? Que para as funções exponenciais é uma base muito famosa. É claro que, conforme eu falei na aula de função exponencial, saber o porquê que esse E é tão importante no ensino médio fica um pouco difícil. Mas vamos lá, resumindo então, essa parte toda, o que eu falei? Logaritmos decimais e logaritmos naturais. Legal? Faça então uma pausa, de verdade, faça uma pausa e tente responder essas coisas que estão aqui. Bacana. Primeira delas, vamos lá, quando não tem nada na base, a base é 10. Então, 10 elevado a quanto vai dar 1000? 3. Ok. 2 elevado a quanto vai dar 1024? Não sei se você lembra disso, mas isso aqui é 2 elevado a 10. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Ah, então, isso aqui é 4. Esse cálculo da primeira coluna foi de boa. Aqui, isso aqui, nossa, isso aqui despenca, parece muito. Quando não tem nada, na verdade tem, é 10. Ou seja, esse cara tem valor 1. Log de 10 na base, 10. Mesma coisa embaixo. Isso aqui significa log de E na base E. Isso aqui é a mesma coisa que log de E na base E. Então esse tal de liné, que eu gosto de chamar, né? Liné, aparece bastante, ele vale sempre 1. Beleza. Vamos para o próximo. Opa, não tem nada na base, na verdade tem, a base aqui é 10. O que nós aprendemos? Logaritmo no expoente, base coincidente. Quem está aqui então? 18. Show de bola. Show de bola. Ixi Maria, estranho, professor? Não, o que é isso? Isso aqui é E elevado ao log de 14, como é ln na base E. De novo, base coincidente, isso tem que valer 14. Mais um desses aqui então, base coincidente, lindo, ó, base coincidente, 20. E para fechar, log de 6, ou seja, log de 6 significa qual é o expoente que o 10 tem que ter para dar 6. E aí nós chegamos num lugar muito legal, dê uma olhadinha para isso. Você tem a obrigação de saber isso? Não. Agora, quando você não tem obrigação, parece que a gente não tem compromisso nenhum com isso. Temos. Por quê? Porque a gente vai aprender agora propriedades que, a partir de informações que são passadas, a gente consegue responder coisas, inclusive, como essas. Muitos de vocês já se depararam com situações assim. Eu estou querendo saber o log de alguma coisa e, para isso, eu recebo informações antes. Olha lá, ó. Tá vendo? Isso aqui são dados. Você não tem obrigação de saber, mas se ele forneceu, você pode usar. Bom, aqui começa a coisa a ficar bem legal. Propriedade de logaritmo, primeira propriedade. Você olha para o 6 e fala, 6, eu te vejo. Você pode ser a mesma coisa que 2 vezes 3.
Sendo assim, nasce a primeira propriedade, ou são logaritmo, logaritmo onde há uma multiplicação, está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base, no caso a base é 10. Aí você olha e fala, bom, eu sei quanto que é o log de 2. Quanto que é o log de 2? Foi dado lá em cima, ó, tá aqui, ó, esse log 0,3. Então aqui eu tenho 0,3 ou 0,30 e aqui o log de 3 também foi dado 0,48. Logo, isso aqui tem um resultado 0,78. Seria o significado do log de 6 na base 10. Repara o nível de estranheza da informação que nós estamos produzindo. Eu acabei de descobrir qual é o expoente que o 10 tem para dar 6. Tá? Então foi isso que nós encontramos. 10 elevado a isso está dando 6. Ou seja, você com informação consegue andar mais, consegue ir mais longe. Excelente. E aí a gente vai começar a desenvolver essas malandragens. Próximo, ln de 10 é a mesma coisa que o ln de 2 vezes 5. Se eu conseguir transformar isso num produto, isso aqui vai ser o ln de 2 mais o ln de 5. Multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo o expoente. Logo, esse cara aqui então seria 0,70, que é o que está aqui, e é claro, mais o 1,6 ou 1,60 que está lá. Esse cara então vai ser 2,30 ou 2,3. De novo, olha a estranheza da informação criada. Isso aqui não é base E elevado a esse troço é igual a 10. Show de bola! Primeira propriedade, pessoal. Está multiplicando no logaritmando, sai somando na mesma base. Observa que a base aqui seria o C, ela foi mantida. Está multiplicando, sai somando na mesma base. Olha para mim aqui rapidinho. Entenda que isso tem tudo a ver com propriedade de potenciação. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, soma o expoente. Vem. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma o expoente. Logaritmo não era expoente? Maravilha. Para o próximo, aprendendo, ganhando recursos. Professor, eu tive uma ideia aqui para calcular esse log de 5. Eu faço log de 2 mais 3, aí, pois é, você até pode fazer isso. Mas entenda que não tem propriedade quando a gente tem uma soma aqui dentro. Então a saída vai ser um pouquinho diferente. Tá? 5 é a mesma coisa aqui, 10 dividido por 2. E aí nasce uma propriedade, aqui para nós, está dividindo no logaritmando, sai subtraindo na mesma base. Logo, o que nós teremos aqui é que esse cara foi dado, aliás, isso aqui eu sei, isso aqui é 1, e o log de 2, certo? Bonitinho está aqui, ele é 0,3. Portanto, abrindo, descobri 0,7 como o valor desse log de 5. E agora a gente vai ganhando malandragens, adquirindo ali repertórios. Vai, pensa comigo, 1,5 não é a mesma coisa que 3 sobre 2? Você vai começar a pensar nisso mais para frente com muita naturalidade. Vamos lá? ln de 3 menos o ln de 2. ln de 3 foi dado 1,1, que é o que está aqui. E o ln de 2 está aqui, 0,7. Isso aqui igual a 0,4. Portanto, dá uma olhadinha para mim, Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Vem. Olha lá, ó. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Está dividindo no logaritmando, sai subtraindo na mesma base. Segunda propriedade, delícia. Vamos lá então, ganhando repertório, mais uma. Eu vou pensar, ora, 64, não sei, mas eu sei que 64 é 2 a sexta. Propriedade diz, tá trepado, ou seja, de expoente vira fator. Tá trepado, cai. Então o que eu tenho aqui é 6 vezes o log de 2. Como nós sabíamos que o log de 2 era 0,3, eu vou multiplicar esse cara por 6, dando 1,8. Nunca se esqueça do que significa o que você está produzindo. 10 elevado a 1,8 a partir desses dados é igual a 64. Está trepado, cai. De expoente vira fator. Também vale a volta. Está caído,
trepa de fator vira expoente. Então isso aqui vai ser ln da raiz de 5 ao quadrado. Claro que isso vai dar o ln de 5. E nós ganhamos esse cara. Esse cara é igual a 1,6. Que maravilha! Terceira propriedade. Tá trepado, cai, tá trepado, cai, tá caído, trepa. No sentido de virar expoente. Tá? Vale tanto a ida como vale também a volta. Beleza? Esse é um pouquinho diferente. Dá uma olhadinha aí. Não tem ninguém com base 2 lá em cima. Então existe uma manipulação muito famosa em logaritmo que é a mudança de base. É uma delícia a mudança de base. Ou seja, você pode trocar a base e colocar a base que você quiser. Na verdade, você não é nem tão livre para escolher que base é essa, porque depende de qual você vai receber, né? O fato é que 2 nós não temos. Vamos lá. 2 eu não tenho, mas eu posso fazer isso aqui, ó. O de cima sobe, o de baixo desce. Tá? Então esse cara veio para cá e esse cara veio para cá. E a base você escolhe, ela se repete. Então eu vou escolher aqui convenientemente a base 10. Sendo assim, eu fiquei em cima com log de 3, que é 0,48, e embaixo fiquei com o log de 2, que é 0,30. Tá? Faça essa conta que você vai encontrar 1,6. Seguindo então, para fechar, como é que é a história? O de cima sobe, o de baixo desce e a base você escolhe. Essa base você repete. Coloquei uma base C, esse cara tem um nome muito razoável. O nome desse cara é mudança, famosa mudança de base. Portanto, vamos lá, a gente conheceu as propriedades, a gente olhou direitinho que pode produzir informação a partir de logs recebidos e eu quero gastar isso em um exemplo com vocês, para terminar. Vamos lá? Bom, então o que nós faremos aí? Ver as partes, tá? Nós temos então a primeira questão do aquecimento, são 4 logs, encontra separadamente quanto que vale cada um deles e em seguida junta tudo para ver o que vai acontecer, tá? Bora! Primeiro log vai ser esse cara aqui, ó. Acho que esse tá fácil, hein? Logaritmando igual a base, quer dizer que o primeiro cara aqui é 1, né? Esse aqui é 1. Aliás, deixa eu atacar os mais rápidos antes. Beleza. Aqui, duas consequências da definição. Quando o logaritmando é igual a 1, o logaritmo é sempre igual a 0. Então esses dois caras foram tranquilos. Os outros vou ter que gastar um pouquinho mais, não tem importância. Gente, sempre há formas diferentes de fazer. Eu vou ter que trazer novas malandragens, mas para a aula de hoje eu não queria. Eu queria trabalhar com o que a gente já tem, tá bom? Então, vamos lembrar? Isso aqui é uma certa coisa. Coisa essa que pode ser escrita como log, atenção, 0,2 é a mesma coisa que 1 sobre 5, também conhecido como 5 elevado a menos 1. Então aqui eu tenho 5 elevado a menos 1 e, é claro, o 25 é 5 elevado a 2. Aplicando então a definição de logaritmo, qual é a definição mesmo? Isso elevado a isso tem de dar isso. Portanto, chegamos, vamos lá, abrir um pouquinho para nós aqui. 5 ao quadrado elevado a c é igual a 5 elevado a menos 1. C eu estou chamando de coisa, né, gente? Então ficou 2c igual a 5 elevado a menos 1. E aqui eu tenho 2c, então, igual a menos 1, aquela conclusão, né? Beleza, então ficou menos meio. Essa coisa é menos meio. Então, guarda lá, menos meio. Ok. Pega de novo a outra coisa aqui de baixo. Vamos estudar ela. Deixa eu escolher uma cor para ficar coerente. Isso. Vamos aqui embaixo ver como é que eu poderia escrever este cara. Vou chamar de coisa de novo. A coisa então vai ser log de... Quem é 27? 3 elevado a 3. Quem é 1/3? 3 elevado a menos 1. Ok. Aplica a definição. Definição diz que isso elevado a isso é igual a isso. Show de bola. Então ficou 3 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a c é igual a 3 elevado a 3. Desceu embora. Então ficou 3 elevado a menos c
igual propriedade 3 elevado a 3, indicando que menos C é 3, né? Portanto, C é igual a menos 3. Terminou. Menos 3. Essa conta, então, vai dar em cima 1 menos meio, que é meio. Embaixo, esse menos. Com esse menos vai dar mais 3. Então, mantém o de cima, multiplica pelo inverso de baixo. 1/6 é o valor da expressão como um todo. Sacaram a ideia? Veja o que eu fiz na resolução, veja o que aconteceu. As malandragens estão sempre aí. Existiria outras malandragens que eu até usaria se eu estivesse fazendo um pouco mais para frente, quis gastar o que nós já estudamos, tá? Vamos fazer outra. Muito bom, foi dado este log, perguntou sobre A e B. Na hora que você recebe essa informação e vê que ele chama de números positivos, me dá uma vontade louca de lembrar da propriedade. Nós só acabamos de estudar isso. Então, aí você olha e fala, cara, mas tem uma coisa aqui que não está tão legal, professor. O quê? A base que ele escolheu, e infelizmente ele escolheu, é raiz de 3. Eu achei tão esquisito isso. É esquisito até nós chegarmos à seguinte conclusão. Escuta, esses caras que estão aqui embaixo, eu não posso escolher a base? Isso aqui não é para qualquer base, desde que ela permaneça. Então eu vou fazer uma malandragemzinha aqui, ó. Tá? Isso é muito comum nesse capítulo. Então vamos lá, coloca a raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Agora você viu que apareceu a Margarida olê, olê, olá. Então eu vou dizer que esse cara é 224 menos 218. Isso, então, me dá novas condições diante da questão. Por quê? Porque agora eu digo que o log de A sobre B na base, mesmo que estranha, raiz de 3 é igual a essa subtração. Isso é 6, né, gente? Agora eu aplico a definição. Aplicando a definição, raiz de 3 elevado a 6 é a razão A sobre B. Peraí, mas aqui a gente pode usar também propriedade de potenciação. Aqui é uma loucura, cara. Quem é raiz mesmo? Raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Só que tudo isso elevado a 1/6. Então você faz a propriedade de potenciação, multiplica, fica 3 elevado a 3. Chegamos então a 27 como o valor desse cara. Qual é então a sua tarefa? Atacar todo o aquecimento. Tudo bem? Todo o aquecimento. Você vai escorregar sim em algumas questões. Mas aí é claro, você pode tirar as dúvidas, a gente vai tocando o barco e eu vou falar de outras malandragens numa próxima aula. Legal? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais.